Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que tem o poder de renovar sua esperança, reacender sua fé e encher o seu coração de confiança em Deus. O tema da nossa mensagem é: milagres acontecem quando você crê. Quantas vezes passamos por situações em que tudo parece perdido, em que os recursos humanos se esgotam, em que a porta se fecha diante de nós. Nessas horas, o coração se aperta e parece que não há saída. Mas é exatamente nesses momentos que a fé se torna o combustível para o sobrenatural de Deus se manifestar. Porque a fé não olha para as circunstâncias, mas para o poder do Senhor que tudo pode. A palavra de Deus nos ensina em Marcos capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja que palavra maravilhosa. Jesus não coloca limites ao que pode acontecer quando o coração de alguém se abre para crer. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Isso significa que não importa quão grande seja a barreira, quão impossível pareça a situação, quando a fé entra em ação, o milagre se torna realidade. Mas talvez você esteja se perguntando: o que significa crer de verdade? Será que eu tenho fé suficiente para receber um milagre? Crer é confiar plenamente em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece contrário. Crer é descansar no Senhor sabendo que Ele é fiel e não falha. Crer é segurar firme na promessa e declarar: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram milagres porque escolheram acreditar. Pense em Abraão, que já em idade avançada creu contra toda esperança e recebeu o filho da promessa. Pense em Moisés, que estendeu a mão sobre o mar e viu as águas se abrirem diante do povo. Pense em Ana, que mesmo estéril orou com lágrimas e creu no Deus que dá vida e foi abençoada com um filho. Pense na mulher do fluxo de sangue, que depois de anos de sofrimento, tocou pela fé nas vestes de Jesus e foi instantaneamente curada. Todos esses exemplos nos mostram que o milagre é gerado na atmosfera da fé. A fé é como a chave que abre a porta do impossível. Quando você escolhe acreditar, Deus começa a agir de forma sobrenatural. E talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou um desafio emocional que parece grande demais. Eu quero dizer a você com toda a convicção: o mesmo Jesus que realizou milagres no passado, continua realizando milagres hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e continua respondendo à fé daqueles que o buscam com sinceridade. Amado irmão, amada irmã, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. O que importa é o tamanho do seu Deus. E o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer obstáculo. Hoje Ele está te chamando a crer, a entregar seus medos, suas dúvidas e suas preocupações diante dEle e a confiar que o milagre vai acontecer agora. Feche seus olhos por um instante e imagine aquilo que você tanto espera: a cura, a resposta, a porta aberta, a transformação. Visualize isso diante de você e no seu coração declare: eu creio, Senhor. Eu creio que o teu milagre já está a caminho. Antes de seguirmos para a oração, eu quero convidar você a se manter firme nesta mensagem, porque até o final deste vídeo nós vamos orar juntos e eu creio que Deus vai tocar em áreas da sua vida que precisam de transformação. E lembre-se, o milagre não depende das circunstâncias, mas da sua fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Querido irmão, querida irmã, a fé não é simplesmente acreditar em algo abstrato. A fé é uma convicção firme, um fundamento sólido que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece instável. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé é a base sobre a qual edificamos nossa esperança. É como um alicerce invisível, mas inabalável, que sustenta nossa confiança no Senhor. A fé nos faz caminhar mesmo quando não enxergamos o caminho. Nos faz esperar mesmo quando parece que nada vai mudar. Nos faz segurar firme na promessa, mesmo quando tudo parece contrário. Um dos maiores exemplos disso é Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de muitas nações, mas humanamente essa promessa era impossível. Ele já era idoso
e Sara, sua esposa, estéril. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para cumprir. Veja que coisa tremenda. Abraão não olhou para as impossibilidades humanas, mas olhou para o Deus que é capaz de transformar o impossível em realidade. Ele não permitiu que a incredulidade tomasse conta do seu coração. Pelo contrário, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus antes mesmo de ver a promessa se cumprir. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós, que glorifiquemos a Ele antes de vermos o milagre. Porque a fé é capaz de enxergar o invisível. E quando falamos de milagres, precisamos entender que muitas vezes eles não acontecem da forma como imaginamos, mas sempre acontecem da maneira que precisamos. O milagre pode ser uma cura imediata, pode ser uma porta de emprego aberta, pode ser a restauração de um relacionamento, mas também pode ser uma paz sobrenatural em meio à dor, ou uma força inexplicável para continuar mesmo nas lutas. O importante é que o milagre sempre vem acompanhado da presença de Deus, e é isso que transforma a nossa vida. Talvez você esteja dizendo, mas a minha fé é tão pequena. Eu quero lembrar você do que Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. O grão de mostarda é uma das menores sementes conhecidas, mas quando plantado, cresce e se torna uma árvore frondosa. Assim é a fé. Mesmo pequena, quando colocada em Deus, tem poder para mover montanhas. Não importa se hoje a sua fé parece frágil ou limitada. O que importa é onde você coloca essa fé. Se ela está em Cristo, ela é suficiente para abrir os céus sobre a sua vida. Por isso, não desanime. Não deixe que a dúvida roube a sua bênção. Deus não precisa de uma fé perfeita. Ele precisa apenas de um coração disposto a acreditar. Quando você dá um passo de fé, Ele honra sua confiança e começa a operar. E neste momento, eu quero que você comece a declarar junto comigo: eu creio no poder de Deus. Eu creio que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. Eu creio que o milagre já está a caminho na minha vida. Meu irmão, minha irmã, a fé é como uma semente plantada no coração. Você precisa regá-la todos os dias com oração, leitura da palavra e confiança no Senhor. Assim como uma planta precisa de luz e água para crescer, a sua fé precisa ser alimentada para se fortalecer. E quanto mais você exercita a fé, mais preparado estará para viver os milagres de Deus. Se esta mensagem já está abençoando sua vida, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like neste vídeo. Escreva um comentário contando qual área da sua vida você está crendo por um milagre. E também compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre fé. Assim, você não só fortalece sua própria fé, mas também ajuda outras pessoas a crerem no poder de Deus. Meus amados irmãos, quando falamos de fé que gera milagres, precisamos lembrar de um princípio muito importante. A fé é testada nas adversidades. Muitas vezes, Deus permite que passemos por provações não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa confiança nele. É no meio da tempestade que aprendemos a depender totalmente do Senhor. Um dos maiores exemplos está em Pedro, quando ele caminhou sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, lemos que Pedro disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu: Vem. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando olhou para o vento forte, teve medo e começou a afundar, clamando: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem nos ensina algo profundo. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele caminhou em meio ao impossível. Mas quando desviou o olhar para as circunstâncias, sua fé enfraqueceu e ele começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Enquanto olhamos para Cristo, nossa fé nos sustenta. Mas quando fixamos os olhos nas dificuldades, o medo toma conta e começamos a fraquejar. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja hoje como Pedro, cercado de ventos fortes,
com o coração apertado pelas lutas. Mas o Senhor está dizendo: olhe para mim, não olhe para a tempestade. O milagre acontece quando você decide manter os olhos em Jesus, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Outro exemplo poderoso está na mulher cananeia que buscava a cura da filha, em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mesmo quando Jesus parecia não lhe responder, ela perseverou em fé, até que ouviu do próprio Mestre: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. O que aprendemos aqui? Que a fé perseverante atrai o milagre. Muitas vezes, a resposta não vem no nosso tempo nem do jeito que esperamos. Mas quando persistimos em crer, quando não desistimos de buscar, Deus nos surpreende com a sua fidelidade. E talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Talvez você ore há anos por uma resposta e até hoje não viu mudança. Mas eu quero te encorajar, não desista. Continue orando, continue crendo, continue esperando no Senhor. Porque a palavra diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, ainda que a visão se demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele nunca falha. Quando você persevera na fé, o céu se move em seu favor. E aqui está um segredo espiritual. Muitas vezes, antes de realizar o milagre externo, Deus realiza um milagre dentro de nós. Ele transforma nossa mente, fortalece nosso coração, renova nossa esperança e nos faz amadurecer na fé. Esse processo é precioso, porque nos prepara para receber a bênção de forma plena e nos ajuda a testemunhar a glória de Deus com autoridade. Por isso, não veja a demora como ausência de resposta. Veja como um processo de preparação, porque quando o tempo certo chegar, você vai entender que cada lágrima, cada oração e cada espera tiveram um propósito maior: fortalecer sua fé para viver algo extraordinário. Amado irmão, amada irmã, segure firme. Declare todos os dias: eu creio que o milagre vai acontecer. Eu não vou desistir porque eu sei que Deus é fiel. Meus queridos irmãos e irmãs, até aqui temos visto que a fé é o fundamento para o milagre. Mas agora precisamos refletir em algo muito especial. A fé nos conecta ao coração de Deus e libera o sobrenatural sobre a nossa vida. Quando Jesus caminhava pela terra, ele operava milagres, não apenas para mostrar seu poder, mas também para ensinar que o reino de Deus está acessível a todo aquele que crê. Cada milagre de Jesus carregava uma mensagem espiritual. Veja, por exemplo, a cura do cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, quando ouviu dizer que Jesus estava passando. Ele não perdeu a oportunidade. Começou a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais forte. Então Jesus parou, mandou chamá-lo e lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Perceba o que aconteceu. Bartimeu não deixou a oportunidade passar. Ele não se calou diante da oposição. Ele perseverou em fé e recebeu o milagre. Jesus deixou claro: foi a fé de Bartimeu que abriu o caminho para a cura. E da mesma forma, hoje o Senhor está passando na sua vida. Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Talvez muitos tentem te desanimar. Talvez a própria mente tente te fazer desistir. Mas não se cale. Continue clamando. Continue acreditando. Continue buscando. Porque a sua fé vai chamar a atenção de Jesus e ele vai se voltar para você. Outro exemplo poderoso está em Marta e Maria, diante da morte de Lázaro. Em João capítulo 11, vemos que Jesus chegou 4 dias depois do sepultamento, quando humanamente já não havia mais esperança. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E diante do túmulo, Jesus declarou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E o milagre aconteceu. O morto reviveu. Esse relato nos ensina que mesmo quando tudo parece acabado, mesmo quando já não há mais esperança humana, para Deus nunca é tarde demais.
O milagre pode acontecer quando você já desistiu, porque Ele é a ressurreição e a vida. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo algo que parece sem saída. Talvez haja uma área da sua vida que já morreu. Um sonho, uma esperança, uma expectativa. Mas hoje o Senhor está te dizendo: se creres, verás a glória de Deus. O mesmo Jesus que chamou Lázaro de volta à vida é aquele que pode ressuscitar seus sonhos, sua esperança e sua alegria. Por isso, não limite o poder de Deus pelas circunstâncias. Não coloque um ponto final onde Deus ainda está escrevendo uma vírgula. O que parece impossível para você é totalmente possível para o Senhor. E mais, o milagre não acontece apenas para nos abençoar individualmente, mas também para glorificar o nome do Senhor diante das pessoas. O milagre é um testemunho vivo de que Deus é real, de que Ele se importa e de que Ele continua agindo nos dias de hoje. Quando você crê e experimenta o sobrenatural, a sua vida se torna um canal de testemunho para outras pessoas. Quantos já se aproximaram de Jesus porque viram alguém ser curado, restaurado ou transformado? Quantos passaram a acreditar porque ouviram um testemunho de fé e perseverança? É por isso que não devemos esconder os milagres que recebemos. Eles não são apenas para nós. São para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé de muitos. Amado irmão, amada irmã, se prepare. Quando você crê, o seu milagre não será apenas resposta para a sua vida, mas será também um sinal para que outros vejam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos e irmãs, até aqui já entendemos que a fé é o alicerce do milagre, que precisamos olhar para Jesus em meio às tempestades e que o Senhor continua a operar o impossível na vida daqueles que creem. Mas existe um detalhe muito importante que muitas vezes esquecemos. A fé precisa caminhar junto com a obediência. A palavra de Deus nos mostra, em várias passagens, que o milagre aconteceu depois de um ato de fé acompanhado de obediência. Veja o que aconteceu com Naamã, general do exército sírio, relatado em 2 Reis, capítulo 5. Ele sofria de lepra, uma doença incurável naquela época. Naamã ouviu falar do profeta Eliseu e foi até ele em busca de cura. Mas ao chegar, Eliseu não saiu para recebê-lo, apenas mandou um recado: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã ficou indignado. Ele esperava que o profeta viesse até ele, orasse, impusesse as mãos e realizasse um ato extraordinário. Mas a orientação de Eliseu parecia simples demais. Depois de relutar, Naamã foi convencido pelos seus servos a obedecer. E quando mergulhou no rio pela 7ª vez, sua pele ficou limpa como a de uma criança. O que aprendemos com isso? Que o milagre se manifesta quando a fé é acompanhada de obediência. Naamã só recebeu a cura porque decidiu fazer exatamente como o profeta orientou, mesmo sem entender completamente. Muitas vezes, Deus nos pede passos de fé que parecem pequenos ou até sem sentido, mas é justamente através da obediência que Ele libera o sobrenatural. Outro exemplo está em João capítulo 2, nas bodas de Caná. O vinho havia acabado, e Maria disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus então mandou encher as talhas de água, e quando os servos obedeceram, a água se transformou em vinho da melhor qualidade. O milagre aconteceu através da obediência. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus já tenha colocado algo em seu coração. Perdoar alguém, dar um passo de fé em uma área da sua vida, ou até mesmo deixar de lado algo que impede sua comunhão com Ele. Pode parecer difícil, mas a obediência abre portas para o milagre. A fé declara, mas a obediência confirma. E aqui está outra verdade espiritual. A obediência também demonstra confiança. Quando você obedece mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que os meus olhos não vejam. Essa atitude de entrega total move o coração de Deus. Talvez o Senhor esteja te pedindo para orar mais, para voltar a ler a palavra, para recomeçar em uma área que você desistiu, ou até mesmo para confiar nele com aquilo que parece impossível. Se você obedecer, você vai ver um milagre. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar, é também agir conforme aquilo que Deus fala. Tiago capítulo 2, versículo 26 nos lembra: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
A verdadeira fé é demonstrada em atitudes, por isso, se você deseja ver o sobrenatural de Deus na sua vida, esteja disposto a obedecer. Abra seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele te direcionar, siga com coragem, porque o milagre virá. E mais, quando obedecemos, mostramos ao mundo que confiamos em um Deus vivo. Isso gera testemunho, fortalece nossa caminhada e glorifica o Senhor diante das pessoas. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te encorajar a dar esse passo. Pergunte ao Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça, e esteja disposto a obedecer. Porque no simples ato de confiar, o milagre vai se manifestar. Queridos irmãos e irmãs, já falamos que a fé abre portas para o sobrenatural, que precisamos olhar para Jesus em meio às tempestades, perseverar na espera e obedecer à voz do Senhor. Agora quero destacar uma verdade muito importante. O milagre não é apenas um ato isolado de Deus, mas faz parte de um propósito maior. Deus nunca realiza algo sem um propósito. Quando Ele age, não é somente para satisfazer um pedido, mas para transformar vidas, fortalecer a fé e revelar a sua glória. O milagre sempre aponta para o próprio Senhor. Um exemplo claro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo para orar. Ali na porta chamada Formosa, havia um homem coxo de nascimento, que pedia esmolas todos os dias. Ao ver os discípulos, ele estendeu a mão esperando receber algo. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. O homem começou a andar, saltar e louvar a Deus. Esse milagre não foi apenas uma cura física. Ele se tornou um testemunho público do poder de Jesus. As pessoas ficaram admiradas e muitas se voltaram para o Senhor. Vemos, então, que o milagre não é fim em si mesmo, mas um meio de glorificar a Deus e atrair vidas para Ele. Da mesma forma, quando você experimentar o milagre na sua vida, lembre-se de que há um propósito além da sua própria bênção. Deus quer que você seja uma testemunha viva do seu poder. Ele quer que a sua vida seja uma carta aberta para que outros conheçam que Jesus é real. Outro ponto importante: às vezes, o maior milagre não é aquilo que recebemos externamente, mas aquilo que acontece dentro de nós. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que, em meio a doenças ou dificuldades, experimentaram uma paz tão profunda que só pode vir do Espírito Santo? Essa paz também é um milagre. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E muitas vezes, antes mesmo de mudar a situação externa, o Senhor derrama esse milagre interior para nos sustentar e nos fazer permanecer firmes. Meu irmão, minha irmã, não limite o conceito de milagre apenas a curas físicas ou bênçãos materiais. O maior milagre já aconteceu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos dar salvação. Esse é o milagre da vida eterna, o maior de todos. Os milagres que recebemos aqui são sinais do amor de Deus, mas o verdadeiro tesouro é a nossa redenção em Cristo. Por isso, quando você estiver buscando um milagre, lembre-se, mais do que a bênção, busque o abençoador. Mais do que a resposta, busque a presença dele. Porque o maior milagre é ter Jesus habitando em nosso coração. E quando vivemos assim, cada vitória, cada resposta, cada livramento se torna um motivo a mais para glorificarmos o Senhor. Porque sabemos que tudo vem dele e tudo é para ele. Então, querido irmão, querida irmã, se prepare. O milagre que você tanto espera vai chegar. E quando acontecer, será para testemunho, será para edificação, será para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um ponto muito importante desta mensagem. A fé que gera milagres também precisa ser acompanhada de gratidão e expectativa. Muitas vezes, buscamos tanto o milagre que esquecemos de agradecer pelo que já temos e pelo que Deus já fez em nossa vida. A ingratidão fecha portas, mas o coração grato abre caminho para novas bênçãos. Em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19,
Lemos sobre os 10 leprosos que foram curados por Jesus. Eles clamaram de longe, pedindo misericórdia, e Jesus disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto iam pelo caminho, todos foram purificados. Mas apenas um deles, um samaritano, voltou para agradecer e glorificar a Deus em alta voz. Jesus então perguntou: Não foram 10 os que ficaram limpos? E os 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse relato nos mostra que, além da cura física, aquele que voltou em gratidão recebeu algo ainda maior: a salvação. Os outros foram curados, mas apenas ele experimentou o milagre completo, porque reconheceu a fonte da bênção e glorificou o Senhor. Amado irmão, amada irmã, nunca se esqueça de agradecer. Mesmo antes do milagre acontecer, já comece a glorificar a Deus. A gratidão é uma demonstração de fé, porque você está reconhecendo que Ele é digno de toda a honra, independentemente das circunstâncias. Outro ponto essencial é a expectativa espiritual. Muitas pessoas oram, mas não esperam realmente que algo vá acontecer. Fazem uma oração sem expectativa, apenas por costume. Mas a Bíblia nos ensina a orar com fé, acreditando que Deus vai responder. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso significa que quando buscamos a Deus, precisamos nos posicionar em confiança. Precisamos orar crendo que Ele vai agir e viver em expectativa, aguardando a resposta. A fé não é passiva, é ativa. Ela nos leva a esperar com esperança e a declarar a vitória mesmo antes de vê-la. Pense em Ana, mãe de Samuel. Depois de orar no templo, chorando diante do Senhor, ela recebeu uma palavra do sacerdote Eli: Vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A Bíblia diz que, a partir dali, seu semblante já não era o mesmo. Ou seja, antes mesmo de engravidar, ela já saiu cheia de esperança porque creu que Deus havia ouvido a sua oração. E esse é o convite para você hoje. Viva em expectativa. Se você orou, se você creu, então prepare o coração, porque a resposta está a caminho. Viva como alguém que já recebeu. Louve e agradeça, declare palavras de fé, porque o milagre vai se manifestar. E lembre-se, cada oração feita com fé é uma semente lançada diante de Deus. No tempo certo, essa semente vai brotar e dar frutos. Nenhuma oração sincera se perde diante do Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, cultive a gratidão e mantenha a expectativa. Assim como a chuva vem para regar a terra, o milagre vai chegar para regar a sua vida. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desta mensagem tão especial. Durante todo este tempo falamos sobre a fé que gera milagres, sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível, sobre obedecer, agradecer e viver em expectativa. Agora, é o momento de colocar essa fé em prática através da oração. Lembre-se do que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Essa é a chave. Pedir em oração, crer e receber. Não se trata de uma fé vazia, mas de uma confiança verdadeira no poder de Deus. Agora, onde você estiver, feche os olhos por um instante e una sua fé à minha. Vamos clamar juntos ao Senhor. Oração, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Pai, eu oro por cada vida que está acompanhando esta mensagem. Tu conheces os corações, as lutas, as lágrimas e as batalhas de cada um. Tu sabes, Senhor, qual é o milagre que eles estão esperando. E nesta hora, eu declaro pela fé que milagres estão sendo liberados dos céus. Pai, cura os enfermos, abre portas que estão fechadas, restaura famílias, traz provisão financeira, restitui sonhos, derrama paz sobre aqueles que estão aflitos. Senhor, aumenta a fé dos teus filhos, que eles possam crer mesmo sem ver, que permaneçam firmes mesmo nas tempestades e que experimentem a tua fidelidade em cada detalhe da vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Milagres vão acontecer.
testemunhos vão brotar, vidas serão transformadas, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Pai, eu te agradeço porque sei que o Senhor já está agindo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba esta oração no seu coração. Tome posse do seu milagre. Declare em voz alta: eu creio que o meu milagre já está a caminho. E nunca se esqueça, o maior milagre já aconteceu quando Jesus entregou a sua vida na cruz para nos dar salvação. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia de abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Esse é o milagre mais importante, a transformação da sua alma. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo muito especial. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like aqui no vídeo. Escreva nos comentários qual milagre você está crendo que Deus vai realizar. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ser fortalecidas na fé. Assim, você será um canal de bênção para outras vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz de Cristo encha o seu coração e que a sua fé seja renovada a cada dia. E lembre-se sempre, milagres acontecem quando você crê. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo aqui no canal Horizonte da Fé.